Bom dia, grande líder. Bom dia, grandes líderes. Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um dia. Terça-feira, depois de um feriado na segunda, parece que isso dá um caldo mais gostoso para a semana ficar melhor, né? Você teve mais tempo para descansar, teve mais tempo para se recuperar, teve mais tempo talvez para lidar com frustrações que você tenha tido na semana anterior ou nos tempos anteriores. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que a gente lida com as frustrações? Como é que a gente lida com as coisas que não saem do jeito que a gente quer? Primeiro ponto para a gente começar esse nosso papo é a gente ter uma definição, né? O que é essa tal de frustração? Frustração nada mais é do que um sentimento de impotência que vem dentro da gente frente a alguma coisa que aconteceu que não era exatamente aquilo que a gente estava esperando. Então, sempre que algo não sai do jeito planejado ou conforme as nossas expectativas, a gente se frustra. E essa frustração leva a gente para uma sensação de profundo incômodo, muitas vezes para uma sensação de profunda decepção. A vida está cheia delas. Aliás, a vida tem uma capacidade ímpar de nos frustrar, de nos decepcionar. Às vezes parece que é de propósito, né? Que é para a gente aprender a lidar com essas coisas. A grande questão é, o que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que existo eu e existem as outras pessoas. O outro é o outro. Coisa óbvia, né? O outro é o outro. Portanto, o outro tem um seu mundo próprio interior. O outro tem seus próprios pensamentos, sua própria forma de ver o mundo, sua própria forma de lidar com o mundo. E nós costumamos enxergar o outro como sendo uma extensão de mim. E nessa perspectiva, é muito comum a gente esperar do outro as ações que eu mesmo teria. Só que o outro não sou eu. O outro é o outro. E ele age de acordo com os pensamentos dele, com aquilo que ele acha correto. O outro age da maneira como ele vai se sentir melhor e da forma como aquilo é mais coerente para ele. E aí começam as nossas frustrações. Bom dia, Alessandra, tudo bem com você? Vamos lá, mais um dia, minha cara. Então vamos lá. A vida está cheia de surpresas. A cada dia acontece alguma coisa que faz com que a gente se frustre. E essa frustração pode vir de a morte de uma pessoa muito querida, pode vir de uma promoção que ela não chegou, pode vir de tantas coisas, né? A grande questão aqui é como é que a gente lida com isso. Mas antes da gente pensar e refletir sobre como é que a gente lida, primeiro a gente tem que validar aquilo que a gente sente. A frustração, esse sentimento que dá, que é uma mistura de tristeza com raiva, enfim, é um caldo que às vezes a gente não consegue nem dar nome direito para ele. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse sentimento ele é absolutamente legítimo. É um sentimento que está acontecendo dentro de você. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher esse sentimento, reconhecer esse sentimento e valorizá-lo. Não valorizá-lo no sentido de jogar lenha naquela fogueira, mas valorizá-lo no sentido de que ele é seu, ele existe e você pode aprender muito com ele. Então, como a gente expressa e como a gente lida com ele é um segundo ponto. Mas o primeiro ponto é entender que ele é um sentimento absolutamente legítimo. Bom,
Uma coisa que você sabe bem é que a gente lida com frustrações e a gente começa a expressar as nossas frustrações desde que a gente é criança, bem pequena. A grande diferença da criança para o adulto é a forma como a criança expressa essa frustração. Então, é muito fácil para você identificar, lembrar de crianças que você possa ter visto, até filhos seus talvez, em supermercado, na rua, expressando uma grande frustração. Então, no supermercado é a criança que viu aquele doce ou aquele brinquedo e ela queria aquele negócio e o pai disse que não vai comprar porque não pode, porque não tem dinheiro, porque não é o momento. E a criança se joga no chão, começa a espernear, começa a fazer um escândalo dentro do supermercado. Ou quando a criança está no parquinho brincando e você fala, agora precisamos subir que mamãe e papai precisam fazer almoço. E a criança não quer sair do parquinho. E aí ela fica absolutamente frustrada. Então, a frustração, ela vem na gente desde que a gente é criança. E aí começa a nossa relação com a frustração. Então, olha só que interessante. Como é que a gente aprende a lidar com a frustração? Se você prestar atenção em você, em como você é hoje, você vai notar muito que o teu comportamento hoje, frente à frustração, está muito ligado com a forma como você foi modelada pelos seus pais. Então aqui tem duas coisas para a gente pensar e trabalhar. Uma é como é que eu expresso o sentimento de frustração. E o segundo, como é que eu lido com ele. Então vamos falar primeiro sobre como é que eu expresso. Os pais, eles podem ter vários caminhos para lidar com um acesso de expressão de frustração de uma criança. Para quem é mais antigo, talvez esteja mais habituado a um modelo de educação antiga, onde o pai e a mãe tinham uma autoridade muito maior. É muito comum pessoas com mais de 40 anos dizerem, quando eu era criança, meu pai não precisava falar nada, ele só olhava para a gente e aquilo já resolvia a questão. Com pessoas mais novas, os modelos e métodos de educação eles foram se modificando. A sociedade vai se modificando, as pessoas vão se modificando. E aí, as crianças elas não tinham mais aquele medo de repressão que as gerações anteriores tinham. E os pais precisaram ir modificando a sua forma de lidar com as crianças. Então, para quem é mais antigo e se frustrava porque o pai não ia comprar aquele brinquedo ou aquele doce, ou porque não ia poder ficar mais tempo brincando ali no parquinho, a mãe falava, vamos embora agora. E a criança já ficava quieta e ia embora. Esse já ficava quieta e guardava todo aquele sentimento dela, está muito mais ligado à noção de que se eu fizer um escândalo aqui, eu vou levar uma sabugada na orelha. Então a criança guardava toda aquela emoção que estava ali dentro dela para não ser punida. Gerações mais antigas têm isso muito nítido. Se eu fizer escândalo na rua, a coisa vai ficar feia para o meu lado. Então olha só, a criança, ela aprendeu a guardar toda aquela carga emocional dentro dela e não colocar aquilo para fora, daquela forma autêntica como uma criança faz, por medo de uma repressão. Para gerações mais novas, o que acontece? Os pais parece que perderam aquela autoridade que eles tinham. Então eles começaram a fazer barganha. Não, eu não vou te dar isso aqui agora, mas você vai ganhar isso aqui depois. E começaram a fazer barganhas com a criança. E aí eu te pergunto, como é um adulto trabalhando numa empresa que ele foi modelado na base da barganha? Como é um adulto na empresa que ele foi modelado na base da repressão, da expressão daquilo que ele sentia? Tudo aquilo que você reprime dentro de você é como se fosse uma bomba que você guardou
e essa bomba, uma hora, ela vai explodir. Então as bombas podem explodir ou podem implodir. Quando se fala de emoção, isso é muito nítido, né? A emoção pode explodir ou pode implodir. Quando ela explode, é aquela manifestação para o mundo, né? Eu mostrando para o mundo a minha emoção. Quando essa emoção implode, ela explode dentro de mim. E quando ela explode dentro de mim, vai afetar a gente internamente. Então, é o seu corpo que começa a sofrer os efeitos daquilo que você devia estar dispersando, jogando para fora de você, mas você foi educado de uma forma a não manifestar isso. Então, isso acaba explodindo dentro de você. O caminho normal que as pessoas encontram é, não, eu preciso ser autêntico, eu vou xingar, eu vou explodir, coisa e tal. Como se essa fosse a única forma de você extravasar aquela energia que está dentro de você. Existem N formas de você extravasar energia. Você pode extravasar isso dançando, correndo, pulando, falando, conversando, fazendo boxe, fazendo uma arte marcial. Tem N formas de você extravasar. Agora, não é simplesmente agredindo. A forma mais simples, mais básica, a forma que uma criança consegue acessar, é na forma dessa expressão dramática de mostrar para o mundo de que ela está frustrada. Só que o adulto não pode se comportar dessa maneira. E aí vem a grande questão. Então, nós somos modelados de acordo com a forma com que os adultos que nos cercavam, sejam pais, parentes, avós, como eles foram educados, como é que eles achavam que era a forma aceitável de você expressar as tuas insatisfações. Então, olha que interessante. Como é que a gente aprendeu a lidar com a frustração? Você já ouviu alguém dizer assim, ou você mesmo, depois de sofrer uma grande frustração, nunca mais na minha vida? Então, uma pessoa que sofreu uma desilusão amorosa, nunca mais vou me relacionar com ninguém. Uma pessoa que sofreu uma grande decepção no trabalho e ela estava numa empresa familiar. E aí ela diz, nunca mais vou trabalhar numa empresa familiar. Ou estava numa empresa alemã, nunca mais vou trabalhar numa empresa alemã. Então a pessoa começa a fazer generalizações e toda generalização é burra. Então a gente tem que escapar dessas generalizações que são formas bem infantis da gente lidar com aquela frustração que aconteceu. A frustração traz para a gente uma tristeza. E essa tristeza, ela pode ser localizada ou essa tristeza pode tomar conta, se expandir, expandir, expandir. Agora, nota uma coisa. Essa tristeza não está se expandindo por si só. Você está dando espaço para que ela se expanda dessa maneira. Então, olha só. Acontecer a tristeza dentro de um processo de frustração é normal? Perfeitamente normal. Agora, o quanto que eu vou dar espaço para que essa tristeza se expanda, até possivelmente se transformar numa depressão, aí eu já tenho campo de ação para lidar com as coisas. Então note bem, se a gente deixa tudo solto, pode ir para caminhos que não agradem você. Frustrações dentro do trabalho. Então aqui vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aqui eu quero falar sobre duas básicas. Você preparou um trabalho que seu chefe pediu, ou que era para você fazer. Quando você apresenta esse trabalho, o chefe olha para aquilo e fala, tá bom. Só muda isso daqui não tá legal, muda isso daqui bota aquele outro gráfico, esse daqui não ficou legal. Então assim, como é que você lida com isso? Para você, na sua perspectiva, aquele trabalho estava perfeito. Mas na perspectiva de quem recebeu, não. Então a primeira coisa aqui é voltar naquele primeiro ponto que eu falei. O outro
é o outro, você é você. O outro tem a sua própria forma de fazer as coisas. E é impossível duas pessoas terem a forma idêntica de enxergar tudo na vida. Isso não existe. Então, imagina um corretor de imóveis. Ele recebe um cliente, senta com o cliente, vamos dizer que seja um casal, que está buscando uma casa para morarem, eles vão casar. E conversando com eles, ele procura explorar quais são os gostos, tipo de casa, localização, se é térreo ou sobrado, cores, vizinhança, entende? Ele coleta o máximo de informações. Vamos dizer que seja um corretor experiente. E aí ele traça um perfil. Desse perfil, conforme ele vai conversando com eles, já vai montando na cabeça dele o tipo de casa que ele vai mostrar para essas pessoas, né? Bom dia, Gabi, bom dia, Leandro, bom dia, Fábio, querido, tudo bem? Vamos falar em breve, Fábio, eu estou com uma ideia interessante aqui na cabeça. Aí esse corretor separa umas 2 casas para trabalhar com essas pessoas. Liga para elas e fala, nós podemos fazer a visita amanhã? Perfeito. Aí ele tem na cabeça dele o seguinte, ele vai mostrar uma primeira casa. Essa casa é quase aquilo que eles querem. E a segunda casa, na cabeça dele, é a casa dos sonhos. Aí leva as pessoas na primeira casa. Eles olham e fazem uma cara de mais ou menos. Aí ele fala, deixa comigo, a segunda vai ser matadora. Aí leva eles na segunda casa. Quando eles entram na segunda casa, eles entram, vamos dizer, na sala e já falam, não é nada disso, vamos embora. Ele fica, como assim não é nada disso? Essa aqui é a casa ideal para vocês. Essa casa ideal para eles, na cabeça dele, só que na cabeça deles, casal que vai morar lá, não é nada disso. Então olha que interessante, a expectativa que esse consultor montou na cabeça deles sobre o que eles queriam era uma coisa, o que eles realmente querem é outra coisa completamente diferente. E aí, como é que a gente lida com isso? Ele simplesmente poderia falar, nossa, essas pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas querem, como se ele soubesse melhor que elas o que as agrada. Então, quando a gente recebe essa decepção, como é que a gente lida com ela? Então vamos lá. No trabalho de novo. Então, o primeiro caso dentro do trabalho. Quando eu entrego um trabalho e a pessoa que recebeu esse trabalho quer modificações. E aí eu me frustro. Então a primeira coisa que eu preciso ter na cabeça é a forma como eu concebi aquele trabalho não é a ideal em absoluto. Porque eu tenho que submeter isso ao olhar de outras pessoas. E pessoas diferentes vão ter olhares diversos. Segundo ponto dentro do trabalho que eu quero dizer é quando você é preterida para uma promoção. Vamos dizer que você tem a certeza absoluta que a próxima pessoa a ocupar aquele cargo é você. E aí tem uma convocação para uma reunião, na sala de reunião, que o novo chefe vai ser anunciado. E aí você já vem até com uma roupa nova, porque você tem certeza que é você. Aliás, essa cena é vastamente explorada em filmes, né? E a pessoa já chega dando bom dia para todo mundo, como se ela já fosse o novo chefe. E aí ela vai para a sala de reunião e de repente o chefe faz o anúncio de quem é o novo chefe e não é ela. E aí o mundo dela absolutamente cai. Quem conhece essa pessoa sabe que ela tinha certeza absoluta que ela seria a escolhida, mas também as pessoas têm certeza absoluta de que ela não será a escolhida, porque talvez ela não tenha perfil, porque ela não esteja preparada, porque não seja o momento, por uma série de razões. Quando a pessoa que é escolhida, ela é anunciada, todo mundo volta o olhar para aquela pessoa que achava que seria ela, para olhar a cara de decepção que ela vai fazer. Como é que a gente lida com isso no nosso trabalho? Bom, primeira regra para lidar com uma decepção, para lidar com uma frustração, e aquilo que você já ouviu
de muita gente, talvez até de pai e mãe. Aceita que dói menos. Essa frase, por mais clichê que seja, ela tem uma verdade muito grande dentro dela. Aceita que dói menos. Então, aceitar uma decepção, seja ela de que tamanho for e de onde venha, sempre é uma estratégia muito realista. Aceitar que dói menos quer dizer, a vida tem um poder frustrante, um poder decepcionante, que está além do seu próprio poder. A vida faz o que ela quer fazer. Diariamente a gente liga o rádio ou a televisão ou alguma coisa e escuta, fulano de tal morreu. Na nossa própria família, vez por outra, alguém se vai. E não combinaram conosco. Não combinaram conosco. A morte é um grande exemplo disso. Quando a gente passa por processos de mudança muito grandes, e a morte é um deles, o primeiro passo no ciclo da mudança é exatamente a negação. É eu negar que aquilo esteja realmente acontecendo. Não, não é verdade. Não, não pode ser. Não pode ser. Não, alguém me disse que isso é mentira. É o processo de negação. E aí vem essa questão do aceita que dói menos. Quando a gente aceita que aquilo realmente é a vida, que aquilo realmente é do jeito que tinha que ser, ou não do jeito que você achou que tinha que ser, mas aquele é o jeito que aconteceu. Então vamos lidar com isso, porque essa é a vida que se apresenta pra gente. E a gente tem que lidar com a vida do jeito que ela é. Então aceitar é o primeiro ponto para a gente conseguir criar toda uma estratégia de lidar com isso. Segundo ponto, trabalhar a nossa resiliência. Resiliência é um conceito antigo que se modernizou muito. Nós temos uma edição na revista Coaching Brasil que fala especificamente sobre resiliência. Acesse lá, revistacoachingbrasil.com.br, procura lá nas nossas edições Resiliência, você vai encontrar uma edição que tem um dossiê inteiro falando sobre isso. Muita coisa interessante. Então, vamos no conceito básico da física, que é aquilo que todo mundo comenta. Se você tem um corpo, esse corpo sofre uma deformação. Se você tirar essa força que está proporcionando essa deformação, ele vai tender a voltar ao seu estado original. Então, esse aqui é o conceito básico, antigo. Muita coisa mudou, mas vamos ficar com esse por enquanto que serve. Quando você sofre uma frustração, depois que o fato aconteceu, é como se essa força saísse. O que acontece com você? Você volta rapidamente ao seu estado de equilíbrio, ao seu estado normal? Ou você fica lá, tortinho e tortinha? Como é que você fica? Então, como a gente lida com isso é importantíssimo. Então, quanto mais rápido eu voltar para o meu estado de equilíbrio, para o meu estado original, melhor para mim. Então, trabalhar essa resiliência é fundamental. Aí vem, como é que eu trabalho a resiliência? Para você ter uma dica de como você trabalha a resiliência, você olhar como é que é o teu estado hoje, como é que são seus modelos mentais hoje. Para você, quando você olha as coisas, você enxerga o copo meio cheio ou você enxerga o copo meio vazio? Começa a notar hoje, nessa terça-feira, quando você for trabalhar, conversar com as pessoas, qual é o modelo mental que essas outras pessoas têm. E é muito fácil você ver isso. Tem pessoa que você vai conversar e você comenta alguma coisa, nossa, você viu isso daqui? E a pessoa de imediato solta um comentário negativo. Ou você comenta alguma coisa e outra pessoa imediatamente solta um comentário positivo. Aí você nota o ângulo que essa pessoa olha para a vida. Ela pode olhar tudo para o negativo, ou ela pode olhar as coisas voltado para o positivo. Isso vai ajudar muito você a olhar para a sua forma de ver a vida. Olhar para a sua forma de se relacionar com o mundo. Como é o ângulo que você olha para a vida? Você olha para baixo ou você olha para cima? Você é uma pessoa mais negativa ou uma pessoa mais positiva?
E isso aqui está totalmente no teu controle. Você pode modificar o ângulo pelo qual você olha a vida. Isso está na sua mão. Fácil fazer? Não. Desafiador. Desafiador. Mas eu conheço muitas pessoas que trabalharam muito isso e conseguiram modificar completamente a sua forma de ver a vida. Eu sou uma delas. Então, assim, copo cheio, copo vazio é fundamental para você começar a ver como é que você está enxergando as coisas. Como é a positividade dentro de você? Você nutre a positividade? Hoje existe uma disciplina chamada psicologia positiva. Temos também várias edições na revista Coaching Brasil falando sobre felicidade e falando sobre positividade. Então ali tem muito material para você pesquisar, para você ir atrás de instrumentos, de livros, de cursos, de metodologias, para você aprender a cultivar essa positividade dentro de você. Bom dia, Renata, tudo bem, minha cara? Bom dia. Então vamos lá. Cada frustração, ela é uma excelente oportunidade para você se conhecer melhor. Para você alinhar a forma como você está se portando na vida, comparado com a forma como você gostaria de estar se portando na vida. Nada como você contemplar como você reage às coisas que acontecem no dia a dia. A vida é um laboratório maravilhoso. Cada dia, cada coisa que acontece conosco é uma forma de você ver o que veio para fora. Como é que você reagiu àquilo? E como que a gente lida com isso? E como você gostaria de lidar com isso? Todos nós estamos em processos evolutivos. E quando a gente pensa em como é que você gostaria de ser, fica muito fácil a gente fazer uma listinha. Nossa, eu gostaria de me portar dessa maneira. Eu gostaria de enxergar a vida dessa maneira. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando isso, mas de um tom como se isso fosse completamente impossível. Eu gostaria, mas eu sou assim. Como se esse ser assim fosse algo imutável, mas não é. É perfeitamente modelável e isso está dentro do nosso controle. Então, quando você conhece melhor as suas emoções, você aprende a lidar melhor com as suas emoções, tudo começa a ficar muito mais claro, tudo começa a ficar muito mais nítido. Tem uma outra live aqui que eu fiz, vai lá no meu YouTube, você vai ver uma live dessas aqui que eu falei especificamente sobre inteligência emocional. Então, inteligência emocional tem como é que eu reconheço as minhas emoções, como é que eu lido com as minhas emoções. Então, o primeiro passo é esse, o conhecer e depois aprender a lidar de uma maneira madura com as tuas emoções. Então, 2 pontos finais aqui. Primeiro, como é que a gente lida com expectativas? Todos nós aprendemos a criar expectativas. Expectativas em relação à vida, expectativas em relação a acontecimentos, expectativas em relação a pessoas. Então assim, a gente pode ter expectativas em relação à vida. A vida para mim vai se desenrolar de uma determinada maneira. Voltando, a vida tem uma capacidade ímpar de nos decepcionar. Não é que ela faça isso de propósito, mas a vida segue seu curso. Só que a expectativa que eu tinha pode não combinar com o curso que a vida planejou ou não planejou, simplesmente aconteceu. Imagina que no final de semana você tenha planejado ir para a praia. Faz tempo que você não vai à praia. E aí você fala, final de semana que vem eu vou na praia, vai ser maravilhoso. E aí, sexta-feira à noite, começa a chover. E fica sexta e sábado chovendo direto. E quando é que o sol aparece? Segunda-feira de manhã, quando você for trabalhar de novo. Como é que você lida com isso? Que poder você tem para mudar o tempo? Que poder você tem para transformar aquela chuva em sol para você ir para a praia e aproveitar? Nenhum.
Aí voltamos naquele aceita que dói menos. Então, frente a isso que a vida me apresenta, que é um dia chuvoso, frio, geladinho, que outras oportunidades eu posso fazer? Que outras coisas legais eu posso construir num dia como esse para me sentir bem? Ou você pode ficar o dia inteiro ou o final de semana inteiro xingando a chuva. Não vai resolver absolutamente nada. Então isso aqui é muito importante. Como é que eu lido com expectativas em relação a coisas que estão completamente fora do meu controle? Como, por exemplo, o tempo. Agora, expectativas em relação a pessoas. E aqui tem colegas de trabalho, aqui tem chefes, aqui tem parceiros e aqui tem familiares. Quando a gente está dentro, por exemplo, de um relacionamento amoroso, a gente constrói uma caixa de expectativas em relação a outra pessoa que é uma coisa desumana. E aí, conforme você vai se relacionando com a pessoa, você vai descobrindo que ela não nasceu para atender às suas expectativas pessoais. E aí começam os conflitos dentro dos casamentos. A outra pessoa é outra pessoa. Ela tem a vida dela. Ela tem a forma dela de enxergar as coisas. Bom dia, meu caro mentor Demetrios. Tudo bem com você, meu caro? E aí, o que acontece? Quando a gente quer que a outra pessoa faça tudo para atender às nossas expectativas em relação a como que ela deve ser, deve agir, esse é o caminho para frustrar totalmente uma relação. Então, lidar com expectativas, esse aqui é um ponto fundamental. O suprassumo é quando a gente vai aprendendo a não criar expectativas, ou gerenciar essas nossas expectativas com uma consciência muito grande de que a expectativa que eu tenho em relação à vida, em relação ao tempo, em relação a meu chefe, a meu colega, a meu marido, a minha esposa, meu filho, a meu cachorro, a meu gato, é um problema inteiramente meu. Mas que nenhum desses seres nasceu ou foi criado para atender às minhas expectativas e me fazer feliz. Então, a expectativa é algo natural de aparecer na nossa cabeça, porque a gente faz planos. Eu gostaria que acontecesse assim, gostaria que fosse assim. Mas lembre, a expectativa é sua. Então não transforme a ação do outro que frustrou a tua expectativa num sofrimento além do que ele precisa ser. Lembra, a expectativa foi você que criou e o outro não fez aquilo para te frustrar de propósito. O outro teve uma ação que era mais coerente com a forma dele ser, dele pensar. E você tem que usar estas experiências para ir cada vez menos tendo expectativas não realistas e cada vez menos tendo expectativas que simplesmente sirvam para deixar você mais feliz no mundo, como se o mundo todo servisse para atender às tuas expectativas e não te frustrar. Então, para fechar esse nosso papo de hoje, lembra, a vida não tem a finalidade de atender a todos os seus desejos e as frustrações acontecem todos os dias. E a grande questão é, como é que a gente lida com isso? Se eu puder te sugerir um mantra para você lidar com tudo isso, esse mantra seria a seguinte frase: que outras possibilidades existem que eu ainda não explorei? Então, quando alguma coisa não sai do jeito que você quiser, que você quis, que você achava que deveria ser, pensa, que outras possibilidades existem que eu ainda não explorei? E quando a expectativa for em relação à ação de uma outra pessoa, se liberta disso, fala, a outra pessoa é outra pessoa. E ela não nasceu para atender a minha expectativa. Então a minha expectativa, esta frustração não é com o que o outro fez, mas essa minha frustração é do que eu esperava do que o outro fizesse. Então, na verdade, o problema não está no outro, o problema está aqui dentro de mim. Fui eu que criei esta expectativa. Se eu desmontar isso, acabou a frustração.
Simples assim? Nem tanto. Lidar com frustrações é um dos maiores desafios da nossa vida e nós vamos continuamente, a cada dia, lidando com pequenas ou grandes frustrações. Que esse nosso papo aqui tenha ajudado você a refletir sobre algumas coisas. Desejo para você uma excelente semana. Nos vemos amanhã, 7h15 da manhã. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no WhatsApp e no Telegram, inscreva-se, tanto no meu Instagram como no meu Facebook. Você vai encontrar postagens que tem esses links e lá tem muito mais material diariamente a gente vai colocando. Tudo bem? Excelente dia para vocês. Nos vemos amanhã novamente, 7h15 da manhã. Excelente dia!